Querido Deus, te louvamos mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que temos de pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Abençoe agora, ó Pai, através da Tua palavra que será ministrada através do Teu servo, meu Deus, o pastor Alain. Ó Deus, traga sobre nós aquilo que o Senhor deseja falar e usa o Teu servo, é Teu vaso e nós somos, meu Deus, aquilo que o Senhor vem falar no nosso coração. Te pedimos em agradecimento a tudo que o Senhor já fez e fará em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor, amém? Por favor, abra sua Bíblia, vamos reler no caso, o texto proposto dessa manhã, que é Romanos, capítulo 13, 13º capítulo do livro da carta que Paulo escreve aos Romanos. A nossa lição hoje, a lição de número 10, os deveres civis, morais e espirituais. Na leitura de classe aí, o autor da revista foi até o versículo 8. Porém, como a proposta da lição é o estudo do capítulo, então a gente vai ler o capítulo todo. Amém? Até porque é muito importante a gente fazer isso, seria muito bom se as nossas leituras bíblicas fossem todas contextualizadas, todo o capítulo, para evitar os analgésicos divinos que as pessoas inventam hoje, um outro textozinho, um drop sagrado, né? E aí perde o contexto do que tem para ser dito, e é tão profundo. E o que nós vamos pensar aqui essa manhã tem a ver com a área da teologia da ética, o comportamento, os deveres. Então é muito importante o que a gente vai ver aqui hoje. Eu acho que isso seria um tema, inclusive até para se falar à noite com a igreja mais cheia, que é um tema muito importante para a gente pensar. Mas graças a Deus que você está aqui essa manhã, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo bem especial. Amém, irmãos? Romanos capítulo 13, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Nós estamos diante de um dos textos mais perigosos do apóstolo Paulo, porque é um texto que até hoje dá margem para diversas interpretações, dentre elas as preferidas de quem manipula o povo pela lógica do poder. Por causa desse negócio aqui de não desrespeitar a autoridade, tem gente fazendo o diabo nos púlpitos, não é?
e jogando na consciência dos irmãos, não desrespeita a autoridade que está lá na Bíblia. E não é nada disso que Paulo está falando, é muito pelo contrário. O que Paulo vai colocar aqui é um nível extremamente profundo de consciência e de mentalidade da piedade. A forma como eu me porto no mundo, não apenas para fugir do inferno, mas para poder revelar o céu que habita a minha alma já agora. Há uma diferença muito grande nos dois aspectos. É muito bom a gente entender tudo que vai ser colocado aqui. Primeiro porque, se você pegar essa palavra deveres, a maioria das pessoas interpreta isso como obrigação. E o dever, que é só o dever pelo dever, o cumprimento frio, rígido, calculista de uma ordem, pode gerar monstros. A frase predileta dos carrascos de Hitler era a seguinte: eu só estava cumprindo ordens. Tudo quando você faz um dever que não pensa, que não é refletido, que não é raciocinado. O que a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa aula aqui é muito importante para a consciência cristã. É preciso resgatar uma mentalidade do reino, uma cultura cristã. Porque nós vivemos num tempo em que o que mais existe é a manipulação, a flexibilidade até das leis. Então as pessoas jogam todo vamos dizer, uma conversa, uma manha em cima das leis para tentar subterfúgio, fugas do envolvimento com isso aqui. Então, extremamente importante que a gente resgate hoje, à luz da palavra, a consciência do nosso portar, do nosso viver e dos nossos deveres. Amém? São deveres morais, são deveres civis, são deveres espirituais. E, acima de tudo, se tem uma palavra que eu acho, uma expressão, que eu acho que deveria ser comum, reconhecida de cada cristão, chama-se bom senso. Não é verdade? Toda a literatura de autoajuda nada mais é do que bom senso organizado. Como seria bom se a gente tivesse, nas igrejas principalmente, a questão do bom senso. Simples assim. Você não precisa nem apelar para o céu, para o inferno, basta ser gente. É ou não é? É que tem gente que tem síndrome de Jean de Gabriel ou de capeta, menos gente. Não é bom quando você é gente? Normal, comum, conversa com as pessoas, sabe que existe gente que pode, os mais velhos que necessitam de um espaço, não é? É simples assim, o jeito de se portar. Se isso acontecer entre nós nos tornamos reflexo para o que a sociedade precisa ser. O nosso grande problema é quando dentro da igreja a gente reproduz o pior da sociedade lá fora. Aí fica terrível. Interessante que você olhar nessa revista aí, eu não vou ficar lendo não, mas eu vou só pontuar as mesmas coisas que ele pontuou aí, porque eu acho que são importantes. Primeiro, logo na introdução ele diz uma coisa que é muito importante, no finalzinho da introdução aí, a submissão do crente às autoridades revela seu amor e sua obediência às leis de Deus. O que significa isso? Quando Paulo diz assim, que toda autoridade vem de Deus, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você olha para uma autoridade, não para a pessoa que está ali, mas para o princípio que ela representa, você obedece a Deus no processo, porque você está dizendo que é de Deus que vem a autoridade. O que o texto está dizendo em nenhum momento justifica o fato de que Deus estava apoiando um Hitler, um Pol Pot, que Deus autorizou um Nero, que Deus autorizou um Calígula. Muito pelo contrário, o princípio da autoridade vem de Deus, mas o que esses homens fazem com ela já não é do Pai, e aí a igreja deve se posicionar contra. Deu para entender, irmãos? É muito importante isso. É semelhante a você ganhar aquelas facas artesanais lindas para fazer churrasco. É ou não é? Se você for fazer churrasco é benção, até me convida que eu vou. O problema é se você usar as facas para matar alguém. A culpa de quem te deu é de quem? É ou não é? Esse é o mesmo princípio que Paulo coloca. O termo que Paulo usa no grego para autoridade aqui, exousia, é um termo que acontece 102 vezes no Novo Testamento. Nesse texto de Paulo, 4 vezes. Exousia, que é a ideia que Paulo dá, não apenas de um governo, de um serviço, mas do princípio maior da autoridade. Jesus vai falar isso para Pilatos. Jesus olha para Pilatos e fala assim, você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se do céu não tivesse sido lhe dado. Isso significa que todo crente, quando reconhece uma lei, um princípio de ordem no mundo, ele faz isso em obediência a Deus. Aí a coisa aperta para nós aqui hoje. Porque toda vez que você sai furando farol vermelho, fazendo conversão proibida, desrespeitando faixa de pedestre, aí depois não adianta nada botar Facebook lá, eu sou contra a Dilma, corrupção, é corrupto do mesmo jeito. Não faz a menor diferença, porque você não está lutando contra uma pessoa ou um partido, mas contra um princípio de ordem moral estabelecido por Deus na sociedade. E mais do que isso, está se tornando um instrumento de morte, porque se você matar alguém na faixa de pedestre, o problema é seu, é ou não é? Essas são as coisas difíceis da gente dizer.
E pior porque a gente ainda pensa assim, mas eu faço sem nem pensar, porque todo mundo faz. Aí é pior ainda, porque é uma cultura da ignorância coletiva. E é preciso mudar isso porque isso é cultura de morte. E a igreja é emissária da vida. Ela tem que mostrar para o mundo que pode não haver ordem no mundo inteiro, mas há ordem na igreja. Pode não haver moral no mundo inteiro, há moral na igreja. Os casamentos podem destruir no mundo inteiro, na igreja são casamentos abençoados. A igreja precisa ser o que Deus quer que a sociedade seja. Esse é o fundamental. Ele colocou no primeiro ponto, e é muito importante isso aqui, os deveres civis. Dá uma olhada aí. Ó. E distribuiu isso em alguns pontos. O primeiro, a natureza do Estado, que é o que Paulo vai colocar, que o Estado é ordenado, essa ideia do Estado, a ideia de dividir, ter ordem, princípios de soberania, de governo, isso vem de Deus, é da mente de Deus. Irmão, se tem uma coisa que é interessante da gente pensar nisso, eu não vou ficar dentro do que a revista está falando aqui, eu quero expandir a ideia, até porque se você tem a revista, você lê depois na sua casa. Amém? Quero dar um upgrade no negócio aqui, olha para mim. O que é extremamente importante a gente entender é que quando você é alguém que se diz igreja, daí agente da justiça de Deus, que é todo o contexto de Romanos, você não pode de modo algum desrespeitar os limites que o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, automaticamente, do ponto de vista de Deus, o que Ele espera de você é um cidadão consciente. O que Ele espera de você é uma pessoa que saiba votar com consciência, que saiba se portar com consciência, que é um bom, por exemplo, você é um bom médico, que seja um médico honesto. Quer ver uma coisa? Dentro desse ponto de vista da honestidade, que a igreja precisa recobrar como igreja para ser arauto da justiça, cabe até os ganhos desonestos de muita gente. Na história da igreja houve um grupo de pessoas, um grupo da história da igreja profundo, chamados puritanos. Os puritanos, alguns deles se tornaram muito ricos. Por exemplo, digamos que um puritano fosse um sapateiro. Ele tinha consciência do dever. Então ele fazia o melhor sapato que ele pudesse, com as melhores matérias-primas que encontrassem, extraordinariamente bem feito, porque ele acreditava que, estando trabalhando na excelência e bem feito, estava fazendo um culto a Deus. E na hora de vender, vendia por um preço justo, para não extorquir ninguém. Ou seja, todo mundo ia comprar dele, porque sabia que o sapato era bom, muito bem feito e preço justo. Enriquecia e permanecia fiel a Deus. A história da igreja já teve um povo desse jeito. O que a gente tem hoje é o contrário. Malandros que fazem com quinta categoria, misturando gasolina com água e vendem pelo preço mais alto que puder. Enquanto a cultura brasileira for feita de malandragem, jeitinho, pilantragem, passar na frente da fila, influência, tráfico de influência, enquanto essas misérias surgirem na igreja brasileira e não forem pregadas nos nossos púlpitos, nós continuaremos sendo um povo corrupto, sujo e mal visto pelo mundo. É hora da igreja se levantar e posicionar como aqui nós somos um povo ético, justo, que ama a justiça e que ama a excelência e que vive para Deus. Esse deve ser o nosso chamado, a nossa vocação, acima de qualquer coisa, que é para que a igreja entenda que ela não está no mundo para fazer parte desse movimento do mundo. Se a igreja faz parte do movimento do mundo, ela já não é luz, faz parte das mesmas sombras, das mesmas trevas, não é sal, no máximo vira asfalto para ser pisado. Se a igreja é sal e luz, ela faz diferença enquanto move, enquanto age, enquanto influencia. Esse deve ser o nosso modelo como igreja. Agora, qual é o nosso grande problema hoje? É quando a gente observa que até mesmo os nossos políticos evangélicos, que a gente manda para lá, talvez sejam piores do que o que se tem lá. Como é bom quando a gente tem homens e mulheres de Deus que a gente conhece na nossa igreja, que já tem uma vida, que tem uma moral. Esses são os que a gente deve eleger, votar e abençoar e insistir para que eles estejam lá. São gente que faz diferença, não porque está lá, mas porque a gente conhece aqui. E daqui projeta para lá. Amém? Nós estamos num ano eleitoral, então, pelo amor de Jesus Cristo, vote direito, vote consciente. Carlos Drummond de Andrade escreveu que o voto é a arma do cidadão, só que dispara contra ele. Não é? Não é verdade? Nós estamos vivendo uma era que é extremamente perigosa, e não adianta nada votar errado e depois ficar 4 anos saindo na rua para fazer diferença. Foi você que botou lá? É pensado, é raciocinado, é refletido. Se a gente não faz isso, não adianta sujar a ideia do Estado. É que a gente vive com uma coisa muito de generalização de corrupção. Existe lá no Planalto, no governo, gente honesta, gente séria. Eu conheço alguns políticos, poderia até citar nomes aqui, mas não vou fazer. Mas conheço alguns políticos que são honestos, sinceros, homens de Deus. Mas que quando estão num ambiente como aquele é terrível.
Eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci de um professor amigo meu, que ele dizia assim, 5 pessoas sentadas em volta da fogueira, todas elas vão ter cheiro de fumaça na roupa. É verdade. Por mais honesto que o crente seja, inserido naquele meio, ele precisa estar completamente coberto de oração, de graça e do apoio de uma igreja honesta. Para que mesmo quando ele chegar aqui com cheiro de corrupção, a gente saiba, o cheiro pode estar nele, mas ele não está nela. Deu para entender? Olha que interessante, ele fala aí, que o propósito do Estado, e tem uma coisa muito importante que ele escreveu aí no ponto 2 aí, a razão que Paulo dá do propósito do Estado é a promoção do bem, a punição do mal por parte da autoridade. Ou seja, qual é a principal ideia de Deus em estabelecer um Estado e colocar nesse Estado regulamento de leis e, mais do que isso, gente para trabalhar essas leis? O principal objetivo de Deus é colocar ordem. Como é que Deus começa a criar? Lá no Gênesis, olhando para o caos da terra, sem forma e vazia. Deus olha para o caos e resolve estabelecer uma ordem. Daí para cá vem todos os princípios de autoridade. Deus coloca para Adão um jeito de dar nome para as coisas, de lidar com tudo, de ter uma estabilidade, de uma diretriz, de poder escolher entre comer ou não comer de determinado fruto. O ideal de Deus sempre é que haja paz e bem. Só que no contexto humano, na vida humana, a gente marcado pelo pecado vai ter a geração do mal, da crise. Se Deus tirasse a graça de nós aqui agora, a gente não conseguiria prestar esse culto, porque as nossas diferenças se tornariam divergências e daí tragédia. O que faz a gente ficar aqui é a graça de Deus. O princípio maior é a graça. Então, quando Deus estabelece ordens, leis e um Estado, Ele estabelece o cumprimento do bem, da paz e da justiça. O que é que Deus espera do Estado? Que isso aconteça. Só que isso, por incrível que pareça, é o que menos acontece. Porque na promoção humana o que aconteceu? A criação de guerra, a criação de armas de destruição em massa, isso vai gerando mal sobre mal. Aí entra a igreja. A igreja é o sistema profético de Deus no meio do Estado, para lembrar ao Estado que o principal objetivo dele é a promoção da paz, da justiça e do bem. O sinal da igreja no mundo não é para que ela faça parte da mesma tragédia, é para ela se posicionar e mostrar para o mundo qual é o caminho que o mundo deve seguir. Esse é o principal objetivo da igreja no mundo. Que ela estabeleça o reino de Deus, que ela mostre que existe graça, que existe paz, que existe justiça. O sintoma mais mortal que a gente vê da doença do mundo de hoje é que é um mundo que já nem percebe mais a destruição um do outro. É um mundo onde se você for parar para prestar atenção nas notícias de tragédia, de caos que acontece hoje, tem uma coisa que é ainda pior, que é o amortecimento da consciência. Quer ver uma coisa? Você está aqui hoje, aí você abre o jornal e você vê lá a morte de uma pessoa, ou um estupro coletivo, ou um menino que aparece boiando na praia, aí dá uma certa comoção que dura mais ou menos uma semana, de fantástico a fantástico, até que alguém pergunte, quem é que ganhou o jogo uma semana passada? Passa, e a coisa vai passando, porque uma casca de insensibilidade tem sido criada no coração do homem. É mal sobre mal, um abismo chama outro abismo. Nietzsche escreveu que quando você olha para o abismo, ele te olha de volta, é verdade. Há um caos na alma, um buraco negro estabelecido no centro do coração. A cura para essa maldade toda, sabe o que é? Graça de Deus. É por isso que a igreja é o agente da transformação de Deus na história. O agente, a agência que promove a paz, a graça e a justiça, não são as ONGs, não é o governo, é a igreja. É por isso que a igreja precisa se levantar e posicionar o mais rápido possível. Nós estamos cometendo o pecado do silêncio, como se não tivéssemos nada a dizer. Irmãos, eu até agradeço a Deus a oportunidade dessa aula aí ter caído para mim. Porque o que eu estou tentando fazer é isso. Estou lançando livros fora da igreja, estou tendo inserção fora da igreja, falando em outros lugares, tentando mostrar, e eu não tenho a pretensão de mudar todo mundo, porque eu sei que não vou conseguir, mas em cada um que eu vejo abrir a centelha do conhecimento, é nele que eu invisto, porque eu sei que nesse trabalho alguém vai tocar alguém, até que a coisa aconteça. Olha o que Paulo disse para Timóteo: eu recebi a graça, passei para você, você passou para outros idôneos, e outros vão passar para outros, e alguém foi passando para alguém, chegou em mim, e eu não vou deixar parar o fluxo da graça, até ele atingir alguém que estiver perto de mim. Esse deve ser o nosso objetivo, o chamado da gente. Deu para entender até aqui? Então, a razão que ele coloca o propósito do Estado é essa promoção do bem, a punição do mal. E olha que interessante que colocou aqui, ó. Em outras palavras, a manutenção da ordem, sem obediência à autoridade, corre-se o risco de cair numa anarquia. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? Ansiar por uma anarquia, esse é o problema. Tem gente hoje que não faz ideia do preço que foi pago para se conquistar uma liberdade nesse país.
Então há injustiças em mais de todos os lados, de pessoas que querem o mais rápido possível ver o circo pegar fogo. Baderna, anarquia. O princípio fundamental de todo cristão é a ordem, é a justiça, é a promoção da graça, a promoção da paz. Se o cristão, inserido na igreja, que se diz igreja, gosta de ver o circo pegar fogo, de ver bagunça generalizada, sabe aquele que fala, quer é crise sobre crise, você não faz parte da cabeça, do corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Porque quem faz parte disso se coloca a serviço do reino, para que a ordem seja estabelecida na história. A nossa principal oração como igreja, oração e ação como igreja, é para que a frase da nossa bandeira faça jus à prática, ordem e progresso. O que mais tem hoje é desordem e progresso, é andar para trás, é ou não é? Se isso fizer parte da nossa essência como igreja, a gente muda o país. Eu fico imaginando, irmãos, tem 40 milhões de evangélicos nesse país, e a gente não consegue fazer o que Jesus fez com 11 homens e nenhum segredo. Né? 40 milhões de evangélicos no país e a gente não consegue fazer o que esses caras fizeram. Por quê? Porque a gente está preocupado com as nossas guerras internas, reproduzindo o pior do Estado. A gente faz as nossas politicagens. Eu vou ser sincero com vocês, se houvesse uma lava-jato nos âmbitos de convenções evangélicas, misericórdia, graças a Deus que esse negócio não chegou ainda. A gente precisa, o mais rápido possível, entender que não é a sujeira de lá que a gente tem que imitar, mas a limpeza daqui que eles precisam ansiar, para que a água que venha daqui, lave lá e leve misericórdia e graça. Justiça. Ele colocou aí, ó, na página, no tópico 3 do primeiro ponto, aí, ó, a igreja e o Estado. E ele colocou uma coisa muito interessante. Ó, Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Ou seja, obediência tem a ver muito com a forma como o cristão se porta diante de Deus. Ser cristão é viver em estado de obediência. Aliás, obediência é uma palavra que tem sumido das igrejas. O povo tem medo de trabalhar com isso. Então se cria uma série de coisas, só que obediência é o centro. Tem um grupo de missionários de uma agência missionária em São Paulo, que eles disseram que quando você passa a entender, a ter a consciência da graça, a estar inserido na igreja, até a sua gramática muda. O alfabeto do povo comum começa pelas letras A, B, C, D, o do crente é o contrário, é O, B, D, C. Não é? Até isso muda, a gente trabalha com níveis de obediência, o tempo todo, obediente ao pai, obediente à mãe, está nos mandamentos, está em Cristo, tudo tem a ver com obediência. A nossa obediência às leis e às regras do Estado não é apenas porque a gente tem que fazer. Obediência cega, servil, essa é perigosa, mas obediência em amor, porque não estamos fazendo para o Estado, mas para Deus que estabeleceu o Estado, é sempre olhando para Deus, autor e consumador de tudo que a gente faz e vive. Está dando para entender? Deus é o alvo maior para onde a gente deve olhar. Se você quer olhar para a justiça, você não pode olhar para o palácio, nem para o governo, mas para Deus que estabeleceu a justiça. Se você quer olhar para a ética, você não pode olhar para as relações humanas, porque elas são marcadas pelo pecado e terríveis. Mas você olha para Deus que estabeleceu a cura dessas relações lá no fruto do Espírito. À medida que você vai andando na fé, você vai começando a descobrir que é possível ser um homem e uma mulher de Deus, vivendo a justiça, a graça e a paz, nesse mundo de injustiças. A pergunta é, será que queremos fazer isso? Olha que interessante, ele colocou aí, ó, a igreja e o Estado, ó, a consciência do crente. Havia uma razão a mais para a submissão à autoridade na época que Paulo colocou isso, que era a consciência do crente. O crente não deveria se sujeitar à autoridade simplesmente por medo da lei, mas por uma questão de consciência diante de Deus. Quando você serve a uma sujeição apenas por medo da lei, o que você cria é uma obediência servil, uma obediência doída, complicada, e que espera sempre uma oportunidade para desobedecer. Obedece por medo, é mais ou menos o seguinte, eu tenho que vir à ceia hoje, que senão o pastor não me vê. Não precisa nem vir, porque você não está vindo para adorar a Deus, mas para não ser alvo de uma suposta desobediência. A desobediência aí já aconteceu no íntimo. Quer ver uma coisa? Jesus vai fazer uma coisa que deixou os fariseus irados. Os fariseus acreditavam na exteriorização do pecado. Por exemplo, o fariseu acreditava o seguinte, você pode olhar para uma mulher, ansiar, babar, sonhar, ter as mais piradas fantasias com essa mulher, só não deita com ela. Enquanto você não deitar, você não pecou. Tranquilo. Aí Jesus chega e fala assim, ó, se você olhar uma mulher com intenção impura, no coração você já pecou com ela. Pensa na raiva dos fariseus. Por isso que mataram ele. Porque Jesus tirou o pecado de fora e jogou para dentro. Ou seja, do ponto de vista do que Jesus coloca, da intenção pecaminosa do coração,
É a mesma coisa quando você pensa assim, ó, eu vou me envolver com fulano ali, porque fulano ali vai ser o deputado da igreja lá na frente, e lá na frente eu vou ganhar alguma coisa, vou botar meu filho para trabalhar com ele. É o mesmo processo de pecaminosidades corruptas que já nascem antes de você assumir o cargo. É por isso que, graças a Deus, Deus não deixa muita gente entrar. Não é verdade? Ou seja, o que Deus fala para nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto na prática de Jesus e na história de Paulo, é o cuidado que a gente tem que ter com a consciência. Irmãos, como seria tremendo se a gente entendesse isso aqui, ó, que tudo que a gente faz aqui fora já nasce aqui dentro. O problema humano tem a ver com o coração. C.S. Lewis disse que na Bíblia você não pode determinar qual foi o lugar onde nasceu o mal, mas você pode mostrar o lugar onde apareceu o mal. E a primeira vez que ele apareceu, apareceu num coração de Lúcifer, lá no céu. De lá para cá, é no coração que você tem que procurar. É por isso que a Bíblia diz, se tem alguma coisa para guardar, guarde o teu coração. Enganoso é o coração do homem. É no coração que vai aparecer as misérias da alma. Então, se meu coração tiver toda a vida convertido a Deus, chegando na casa do Pai, ele não vai ficar o tempo todo perfeito, mas essas inclinações, intenções, inquietações vão ser dirigidas e coordenadas pelo Espírito, e eu vou conseguir vencer esse mal que habita a minha alma. Paulo falou disso no capítulo 7 de Romanos. Eu tenho um mal aqui, eu quero fazer o bem, não consigo, e o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Está a ver comigo, dentro da alma, enraizado. É esse centro da vida que pulsa sempre para o que é ruim. Quer ver uma coisa? Você não precisa ensinar a criança que ela não, a bater no coleguinha. Quer ver? Se você passar uma semana em creche de criança, você vê o pior da maldade humana. Os bullying mais terríveis da vida nascem ali. Qual é a criança que não passou bullying em escola? E não precisa ensinar, não. Você tem que ensinar a não fazer. Já vem com a gente. Eu estava agora em Florianópolis, estava num hotel, estava no 6º andar, com uma vidraça bem grande do quarto. Aí eu estou lá olhando embaixo, bem embaixo tinha uma escola, uma crechezinha, as crianças, e eu observando as crianças brincando no intervalo delas. Aí eu comecei a contar. O menino empurrou a menininha, aí a menininha caiu, o menino passou correndo por cima. O outro tomou a mochila e saiu correndo até cansar, para depois dar na mão dela. Ou seja, é gostoso ver o outro humilhadamente atrás de mim. E eu fiquei ali só observando e anotando, coisa de filósofo, né? Só observando. E pensando, meu Deus do céu, como esse povinho aí precisa de salvação, né? Já começa a maldade ali, ó, começa ali. E não é só porque ele aprende em casa. A culpa não é só projetar, não, ele viu meu pai. Às vezes tem pais e mães abençoados, até porque eles nem convivem com os pais. Se estão na creche, os pais trabalham o tempo todo. É da natureza humana. O que é que faz um homem arrumar um revólver e descarregar na cabeça do outro até acabar? O que é que leva um menino bem criado, estudado em escola paga, com pais e mães que trabalham o tempo inteiro para dar o melhor para esse menino, ver um mendigo dormindo num ponto de ônibus, jogar gasolina em cima, atirar fogo e ver o cara queimar? De onde vem isso? Aí se você diz, não, é porque é da nossa cultura, ou da nossa época, você nunca leu a Bíblia. Esse dia um irmão falou para mim, pastor, naquela época, no passado, é que tinha grandes obreiros. Eu falei, igual os filhos de Eli, né? Que eram os endemoniados terríveis, não é? Você acha que é só hoje que filho de pastor não presta? Dá uma olhada na Bíblia. Os filhos de Samuel. Não é? A Bíblia diz que os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. Os caminhos de Samuel eram de Deus, os outros qual que é? Não tem outro Deus? É ou não é? É só para você notar o quanto tem a ver com a natureza humana. O ser humano, só a graça de Deus para suportar o humano. O que significa que hoje, que se não fosse pela graça de Deus, você já teria detestado tudo que eu estou falando até aqui. Provavelmente eu não chegaria à porta. É a graça de Deus que faz a gente poder entender que essa miséria está em nós, gerar uma espécie de raiva dessa miséria, que pode gerar o arrependimento, e no arrependimento a gente entender que é o fruto do Espírito, nascido e gerado em nós pelo Espírito, que faz a gente aprender a lidar com essas pulsões e poder transformar isso para a glória de Deus. É por isso que a igreja é um milagre, porque você vem com toda essa bagagem existencial, chega na igreja, o Espírito Santo toca isso de um modo tão tremendo, que aqui na igreja você doa, você dá seu salário, você dá a sua vida, você acorda cedo num domingo de manhã e vem para a escola dominical, em jejum ainda por cima. Isso aqui é um milagre, irmão. Isso aqui é um milagre. É ou não é? Se bem que diminuiu muito o número de gente depois do jejum, mas tudo bem, é um milagre, né? Deixa para lá. Eu tinha que dar a minha, né? Olha aí no finalzinho desse ponto 3 aí, ó. A desobediência, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, no finalzinho do ponto 3, ó. O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre.
a desobediência civil só é justificada no caso de um conflito entre a lei humana e a divina. Por exemplo, você vai ver que quando o faraó ordenou que se matassem todas as crianças, a Bíblia diz que as parteiras hebreias se recusaram a fazer. Quando Nabucodonosor estabelece a estátua, o que acontece? Os irmãos lá não se curvam, é ou não é? Há uma desobediência direta. Mas a ideia, olha para mim, a ideia não é que você saia por aí desobedecendo leis, como o princípio central aqui é a obediência ao princípio de autoridade. Mas quando essa autoridade se cruza com a vida, ou se cruza com aquilo que Deus estabelece como regra de fé e prática de vida, aí o cristão se posiciona contra. Como é a questão do aborto, por exemplo. A igreja se posiciona a favor da vida, é ou não é? Então tem uma série de coisas que são fundamentais para a gente entender. Porque sabe qual é o grande problema de muitos cristãos? E eu preciso deixar isso bem claro para os irmãos. Você estar na igreja implica raciocínio. A partir do momento que você está aqui na igreja, e é a igreja, faz parte da agência de Deus para a história, você precisa pensar quais são suas posições daqui para frente. Ser cristão não é só entrar aqui e fazer parte de um movimento, é assumir as mesmas bandeiras que a gente levanta aqui. Isso aqui implica em coragem para ser cristão, em fazer diferença, se posicionar contra essa coisa estranha que tem no mundo de hoje. Ou seja, para o cristão que vive a base da fé, não é normal que a sua filha adolescente de 13 anos já tenha um longo currículo sexual. Ele se posiciona a favor do que é belo, justo e perfeito. Amém, irmãos? Para o cristão, não é normal que ele, assim, num curto período de tempo, enriqueça grandiosamente, sem que ninguém levante qualquer suspeita. Para o cristão, não é normal que ele esteja aqui, mas que ele seja o fomentador de um monte de fofocas na rua. Se você é cristã e o povo da rua te acha a fofoqueira da rua, você tem que aceitar Jesus de novo. E rápido. Não é verdade? Ou seja, o cristão não pode ser o antipático da rua. O cristão deve ser o exemplo do mundo. Quer ver uma coisa que é tremenda? Quando você tem um cristão desse jeito, como eu estou tentando colocar aqui, e tem demais, tem vários, graças a Deus por isso, ele por si só prega. O exemplo dele está na vida. Quer ver uma coisa? Você tem lá, num hospital, por exemplo, 500 médicos, mas todo mundo sabe, ó, vai surgir um problema, um negócio aí, menos aquele irmão ou aquela irmã, porque ele lá é diferente. Essa frase, se alguém do mundo disser essa frase a você, ele é diferente, geralmente ela é muito boa. É um indicativo de que sabem que a sua mente não pode ser comprada, que você não está à venda, porque você já foi comprado e o preço já foi pago no alto da cruz. Você pertence a Cristo, e quem pertence a Cristo não age pelas lógicas do mundo. Deu para entender até aqui? Nós temos deveres civis que estão em acordo com o Estado, ou seja, que o nosso jeito de votar seja consciente e seja à luz da palavra, que o nosso jeito de se comportar seja à luz da palavra. O cristão deve ser alguém que seja elegante na forma de viver. É simples assim. Por exemplo, tem cristãos que, quando você sai com ele, se você quiser conhecer um crente, é viajar com o crente. Irmão, tem crente que quando ele chega, por exemplo, no aeroporto, ele desvia completamente. Ele fica assim, tipo, gadarenizado. Já viu? No aeroporto, no avião. Aí não dá, né, irmão? O cristão precisa mostrar que tudo que ele vive e prega aqui também acontece na rua e na vida. Ó, o grande segredo do cristianismo não é subir aqui, é como é que você desce daqui. Subir aqui é fácil, irmão. Para subir aqui é só você ter um traquejo. Ó, aqueles irmãos que têm uma mandingazinha assim, conseguem ir bem aqui em cima. O problema é descer daqui. Aqui em cima é tão fácil que dá até para você mentir e os irmãos levar para casa. Aqui em cima dá para você fazer um movimento assim. Até pecado você pode ensinar aqui que os crentes fazem. Principalmente se você cair na graça do povo, aí acabou. Se você se estabelecer uma empatia, o povo gostar de você, você pode fazer o que quiser aqui em cima, que o povo vai para casa e faz. Difícil é viver com isso aqui, ó. É descer daqui, é entender que esse púlpito é só um lugar, mas a situação de púlpito acontece na vida. A mesa da minha casa também é meu púlpito, a mesa do emprego também é meu púlpito, a mesa da escola também é meu púlpito, porque eu sou um sacerdote de Deus em qualquer lugar que eu for, porque eu não estou na igreja, eu sou a igreja, e Deus age em mim em qualquer lugar que eu for. Esse é o estabelecimento de uma igreja moral e inteligente. Amém, irmãos? Segundo tópico aí, ó, os deveres morais. Esse é os civis, né? Agora os deveres morais. E ele vai falar de uma coisa muito importante, que é a dívida que todos devemos ter. Qual é a dívida? Paulo colocou aí, não devam nada a ninguém, a não ser o amor.
E Orígenes escreveu que o amor é a única dívida que sempre você paga e continua devendo. É tão tremendo isso, né? Dever ao outro o amor. Você já pensou se a gente existisse? Eu queria que você imaginasse por um momento se a gente conseguisse existir numa igreja onde todo mundo se amasse. Como é que seria essa igreja? Onde houvesse um amor genuíno. Porque você sabia que na igreja tem gente que não se suporta? Eu não sei como é que eles fazem para tomar ceia. Acho que eles entregam o cálice e falam, se não fosse para esse sangue aqui, miserável, agora nós ia ali fora, você ia ver. Né? Não tem aquela graça, aquele amor um pelo outro. E Paulo colocou isso aqui, está na Bíblia. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros. O que Paulo está colocando é uma base extraordinária da vida cristã. Paulo está dizendo o seguinte: todo cristão tem uma dívida. Que dívida é essa? A dívida do amor. Por quê? Porque quando ninguém o amava, e ele era pecador até a medula, Jesus o amou com tudo que tinha. Então, todo o amor que Jesus tinha, ele usou na cruz. Então, se tem uma dívida que eu tenho com Deus, é para com o amor. Quando eu não merecia ser amado, ele me amou. Então, o amor dele me atingiu, e agora eu preciso pagar esse amor. Para quem? Para com os irmãos, que eu nem goste, mas eu preciso chegar perto deles, para que a graça estabeleça entre nós a relação do amor. Esse amor aqui não é o amor dos poetas, que é bonito, romantizado, mas às vezes pura ideologia. Esse amor aqui também não é aquele amor de tempos e tempos de casamento, que de vez em quando tem que acontecer quase que uma hecatombe para o amor voltar a nascer. Esse amor aqui é um amor diário, todo dia, a todo momento, a todo instante. É um amor que a igreja é um ambiente perfeito para testar esse amor, porque em todo momento você está lidando com gente diferente. Você é instigado a amar em todo momento, em todo tempo, em toda circunstância, em cada movimento que acontece. É difícil amar o outro. Você acha que é fácil? É porque o nosso slogan aqui, por exemplo, essa igreja ama você, é um desafio, irmão. Porque amor tem a ver, implica com relacionamento, com convivência. Geralmente, à medida do tempo que você vai convivendo com a pessoa, você deixa de amar, não é verdade? Você já percebeu que acontece o contrário? Tem gente que de longe você pensa, esse cara deve ser legal, aí você começa a conviver, vê que o cara é um chato. Aí aquele que você fala assim, cara, nem conversa com ninguém, esquisito. Aí você começa a conviver, vê que a pessoa é uma benção, não é? A gente se engana com aparências, até hoje é assim. É interessante quando você olha para a pessoa e percebe que ela, mesmo que não seja o tipo de pessoa que você estabeleceria para uma relação normal, a graça consegue fazer você amar e ser amado dela. Na igreja acontece muito isso, é uma coisa impressionante. Eu que viajo muito, eu percebo bem isso. A gente sai daqui, vai para um outro lugar, outro estado, às vezes outro país, você nem conhece ninguém lá, mas a empatia que é gerada pelo Espírito Santo de um para com o outro é tão tremenda que em 2 dias de agenda você sai de lá com uma família. Você tem uma família lá. Você pode ligar, manter relações. Os irmãos que viajam aí sabem o que é isso. É ou não é? E fica um povo, você tem um povo no mundo. Hoje eu posso dizer que em qualquer lugar do mundo que eu for, eu tenho uma casa para dormir. De irmãos que se eu ligar, vão me buscar no aeroporto, na rodoviária, 5 horas da manhã, com muita alegria em receber um homem de Deus, uma mulher de Deus, a um estabelecimento de um amor que é capaz de ir além até das lógicas normais, de você colocar alguém que você não conhece para dormir na sua casa. Mas o amor e a graça do Pai fazem isso. A igreja tem vamos dizer, essa dinâmica tão bonita, porque aqui o que importa não é o que você pode ganhar na relação com o irmão, mas é o que você já ganhou de Deus, a ponto de abrir seu coração para receber o irmão. É por isso que, desse ponto de vista, eu sempre costumo dizer, o perdão é o aumentativo da perda. Perdão, você perdeu tanto que os seus braços estão livres para abraçar qualquer um que passar por você. Olha que interessante, ele colocou no segundo ponto aí desses deveres morais, a dívida que a gente deve ter, que é a dívida do amor uns para com os outros, e Paulo vai focar aqui, interessante que, se você olhar bem aí, ele vai focar a partir do versículos 8, 9, 10 por ali, a questão da segunda tábua da lei, que são os relacionamentos horizontais, do homem para com o homem. Olha o que Paulo coloca aí, no versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Paulo está colocando o seguinte, desse lado da lei, porque a primeira tábua, a lei foi em 2 tábuas, a primeira tábua, os mandamentos eram relacionados ao homem e Deus, vertical. Só que essa segunda tábua é um homem com um homem, relacionamentos horizontais. E Paulo vai focar nisso aqui. A lógica de Paulo é a seguinte: se você já ama a Deus e obedece a Deus a ponto de reconhecer as leis que Ele estabeleceu, automaticamente você vai amar os irmãos, porque vai estabelecer também como base a mesma regra, já que você não fere o Estado e as pessoas que estão acima de você, também não fere ninguém que está perto de você. E quando isso acontece, também não vai se autoferir. Então você fica plenamente santo, porque obedece a Deus, trabalha com os irmãos e consigo mesmo. É integralidade. Você está pleno, uma pessoa completa.
Ou seja, você entendeu que o Deus que está acima de você também trabalha dentro de você, e porque trabalha dentro de você, o que está ao lado de você é atingido pela graça que te habita. O que significa que quando você causa problema para Deus e o mundo, não é nesse princípio que você está inserido. É ou não é? Ou seja, nós somos chamados não para infernizar as relações, mas para celestializá-las, sacralizá-las, tocar vidas através daquele princípio celestial que habita a nossa alma. Depois ele vai falar sobre o segundo grande mandamento, ele coloca aí, Paulo reforça que o cumprimento da lei é o amor. Lá no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se você pegar esse texto aqui de Romanos 13, principalmente essa parte do amor, depois pegar o 1 Coríntios 13, toda a questão do amor, depois ir lá em Gálatas 5 e ler obras da carne e fruto do Espírito, você tem todo o argumento completo do que Paulo pensa. O que Paulo está dizendo é espetacular, ele está dizendo assim, eu não sou mais escravo do pecado. Então, porque eu não sou mais escravo do pecado, eu vivo debaixo da graça. Como eu vivo debaixo da graça, eu já cumpri a lei porque eu estou amando. E esse amor me faz aplacar o pior que há em mim. Então eu não ensoberbeço, eu não invejo, não vanglorio. As obras da carne imperdem a sua ação e sobra o fruto do Espírito. Daí para frente, quando o mundo olha para mim, não consegue me ver. Então o mundo vai dizer, não é ele quem vive, é Cristo quem vive nele. E aí ele passa a ser alguém em que o mundo pode chamar de cristão. Esse é o cristianismo. Quem é o cristão? Não é aquele que está numa igreja evangélica, porque às vezes estar numa igreja evangélica é estar apenas numa epidemia induzida, virando numa moda religiosa. Quem é o cristão? É aquele que vive o que Cristo ensinou e prega, e por isso que ele está na igreja, não porque ele é evangélico, mas porque na igreja ele está sendo agência de Deus para fazer diferença no mundo. Deu para entender? Aí tem gente que com base nisso aqui, tenta criar uma igreja dos desigrejados, que é uma coisa ridícula. É igual a igreja de ateu. A gente precisa da igreja. Sabe por quê? Quando você olha lá em Apocalipse, antes de João descortinar as revelações profundas do futuro, ele passa por 7 igrejas tão problemáticas quanto as nossas. E é Cristo quem passa, e falando um por um dos anjos da igreja, que são os dirigentes locais, a autoridade estabelecida por Deus naquelas igrejas. Qual que é a lógica do texto? Nem Jesus entrou na história sem passar pela igreja. Eu estabelecerei a minha igreja. A igreja é o grande desafio do cristianismo. Se a gente quisesse, a gente colocaria uma igreja tão perfeita. Você já pensou se Deus pedisse autorização para você, para colocar a gente no céu? O céu ficava vazio, só entravam vocês da sua família. É ou não é? A igreja é feita exatamente dessa espécie de teimosia divina, para colocar no âmbito da graça as pessoas que eu não gosto. Não é verdade? Dizem que se no dia que você encontrar uma igreja perfeita, você não pode entrar, senão você estraga ela. Igrejas são movimentos complicados, uma mistura perfeita de mistério e confusão. Na igreja tem gente que é uma benção, gente que é um problema, gente que canta muito, gente desafinado, gente que prega demais, gente que não prega nada, e está tudo aí, e todo mundo sendo chamado pela graça, porque quem coloca na igreja é Cristo. O ambiente da igreja é feito por causa disso aí, de pessoas que compreendem, que não estão aqui porque são boas, mas porque a graça colocou. É aí que entra a ceia. A ceia é um dos momentos mais extraordinários da igreja. Você sabia que a ceia é a crítica de Deus das nossas refeições? As nossas refeições tendem a excluir, e a gente convidar só quem a gente gosta, quem faz parte do nosso movimento, e aí a gente compra as melhores comidas, que é aquelas que a gente nem come no dia a dia, só para dar a impressão de que a gente é fino e elegante. É por si só um ato de hipocrisia na mesa. Aí vem a ceia, que é aquela comida que é sempre a mesma, que é sempre um pouquinho só, que não é para encher a barriga, mas a alma, e o melhor de tudo, qualquer um pode chegar na mesa, porque não é uma mesa que exclui, mas que inclui, porque não é você que traz, é o sangue de Cristo que compra. Olha como é tremendo, não é? É esse o princípio que a gente está aprendendo aqui. Ele vai terminar aí, o terceiro tópico dessa revista, são os deveres espirituais. Ele começa com uma consciência escatológica, que Paulo coloca aí, que Paulo vai dizer assim, despertem do sono, porque a nossa salvação está próxima. O que significa dizer isso tudo para nós, dentro desse contexto aqui? O que Paulo está dizendo é que se a gente age em obediência às autoridades estabelecidas por Deus, não apenas o homem, mas o princípio da autoridade, quando a gente age com consciência do dever, a gente já age sabendo que estamos vivendo em santidade, não apenas para mostrar para o mundo que a gente é mais santo, mas por sabermos que a nossa esperança está próxima. Então a gente já vive em estado de preparação para o grande dia, que é o dia em que Cristo voltará. Porque quando Ele chegar, a primeira coisa que Ele vai cobrar é os obedientes, os fiéis. São esses que o olho de Deus procura na terra.
Uma igreja que tem uma consciência escatológica, ela vive hoje porque ela vive numa tensão entre o já, as coisas que já aconteceram, a palavra, as profecias que já se cumpriram, o Cristo que já veio, entre o já e o ainda não, aquilo que vai acontecer, aquilo que acontecerá no final, o Apocalipse, a certeza final da igreja. Nós vivemos nesse tempo, entre o tempo do já e o do ainda não, nessa dança complicada entre a espera e a consciência escatológica. A igreja é uma igreja que sabe que está aqui, mas não é daqui, que passa de passagem. Ou seja, é uma igreja que se estabeleceu aqui, mas não mora aqui, porque sua pátria, como diz Paulo aos Filipenses, é o céu. Seu lar é de lá, vossa cidadania é dos céus. É por isso que o cristão precisa, acima de qualquer coisa, não pode ter o amor ao dinheiro e às coisas que ele possui. Quer ver uma coisa? Faz uma listinha aí das suas coisas, tipo um expostozinho de renda, faz. A listinha das coisas que você tem, casa, fazenda, tudo isso mais. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Jesus vindo hoje te levando, você não vai ficar tristezinho por deixar essas coisas para trás, não? Porque se seu coração estiver nela, você nem vai, que você vai ficar cuidando delas aí. Agora, se seu coração não está nisso, você vai feliz, tranquilo, porque você sabe que o que está deixando aqui não tem nem mínimo de comparação, só com a alegria de estar perto do Pai, aquele que te amou, te salvou e te redimiu, redentor da sua história. Se o nosso amor estiver nas coisas que temos, a gente vai ficar com elas. Amém? Aí você vai ficar um rico, feliz e abandonado pelo céu. Não é bonito? Desesperador, né? Olha que interessante. Ele vai falar aí também, ó, sobre a consciência da salvação do Espírito Santo. Eu acho fundamental, quando ele coloca uma coisa aqui, dá uma olhada nos versículos 11 a 14, Paulo diz uma coisa que para mim é decisivo para a gente entender todo o que Paulo quer dizer. Olha o que ele diz: façam isso, ou seja, amem, obedeçam e vivam, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Como a gente precisa dessa frase aqui, ó? Entender que a gente está nesse tempo, que é nesse tempo que Deus trabalha conosco e quer nos usar e quer que a gente obedeça e seja fiel. Nesse tempo, ou seja, não dá mais para idealizar as igrejas antigas e nem projetar igrejas do futuro. Esse é nosso tempo. Se estamos aqui vivos, é porque Deus sabe que nós hoje podemos fazer diferença aqui. Uma igreja com visão do tempo onde ela está, realista, nem saudosista, nem futurista, realista. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivem. Chegou a hora de vocês descansarem do sono. Despertarem do sono, perdão. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que Paulo está dizendo é tremendo. Você creu, a salvação está sendo operada em você. E essa operação, esse nível de operação é escatológico. Uma hora esse Cristo virá e estabelece tudo. É nisso que a gente crê, é para isso que a gente anda. Aí ele diz assim, ó, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz, da armadura da luz. Você vai ver que há sempre uma preocupação em Paulo de que o cristão esteja preparado para essa batalha que há. Ele sabe que o cristão vive em estado de guerra, e não é uma guerra contra os irmãos, porque essa é uma nova guerra que já surgiu de um tempo para cá na igreja, alá sabor de mel. A nossa guerra é contra o inferno, contra as crises e pior, contra o que há aqui dentro. Então, se eu estou armado da armadura da luz, se você quiser depois você vai lá em Efésios e vê mais ou menos como é essa armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, não é? A couraça da justiça, os calçados dos pés na preparação do evangelho da paz. Essa preparação que me faz viver nesse mundo de crises. E aí olha o que ele vai dizer no versículo 13. Ó. Comportemo-nos com decência. A palavra decência que Paulo usa aqui, sabe o que é? Equilíbrio, com equilíbrio. O que significa, por exemplo, dizer que o cristão não precisa chegar aqui hoje, o pastor, a nossa pastora, não precisa subir aqui e ficar o tempo todo dizendo para você, ó, você tem que usar a saia aqui, a saia ali. Nada, isso chega a ser ridículo. Porque para quem é cristão, sabe se portar com decência e ordem. Porque em algumas igrejas onde a gente vai, tem uns irmãos e umas irmãs que perderam completamente a decência. Tem umas igrejas que a gente vai, que a gente que senta assim em púlpito, na igreja que tem galeria, que ao longo do culto a gente tem umas visões assim ginecológicas. Dá para ver renda, a cor. Eu tenho que falar, irmão. Eu estou na minha igreja, é ou não é? Está feio o negócio, irmão. Tem gente que perdeu completamente a decência. Tem uns irmãos que buscam umas calças tão apertadas que eles nem ajoelham, senão o varão se manifesta. Não é? O negócio está feio, irmão. O pior é que o que você põe na vitrine significa que está à venda. Esse é o problema. E sabe o que é pior ainda? Olha para mim aqui, ó. O homem, o ser humano masculino, ele é sexualmente pela visão.
estimulado pelos instintos visuais. É por isso que quando você está lá no seu quarto, só se arrumando para dormir, o cara fica todo aceso. Porque é visão. Então, independentemente do cara ser um pilantra ou não, se a irmã passar por ele com tudo à vista, na bandeja, ele vai ver, não tem nem como não ver. A igreja é lugar de decência. E não é de hoje. Paulo já disse isso aos romanos. Portem-se com decência. Sabe por que o Espírito cobra isso de nós? Porque o Espírito é santo. E ele não habita nos lugares onde o que está acontecendo são imoralidades, depravações e distorções do caráter e da verdade. Amém? Amém. Sai um amém ruim, né? Difícil. Mas olha aí, comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia. Eu gosto dessa expressão de Paulo aqui, como quem age à luz do dia. Ou seja, você não tem nada para esconder, então você vive bem. Não é? Isso aqui que Paulo está fazendo, sabe o que é? É uma citação direta de um provérbio muito antigo, acadiano. Os acadianos diziam: uma pulga preta, numa mesa de mármore preto, na mais escura noite do deserto, e Deus enxerga, porque Ele é luz. Se Ele chegar lá, tudo fica claro. Então quem anda perto de Deus, anda perto da luz. Se anda perto da luz, anda tranquilo, cabeça erguida, não tem nada a esconder, anda feliz, sem crise, não vive de sombras. Olha o que o texto diz aí, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras. É interessante que a gente pensa assim, não, isso aqui não tem nada a ver com nós, a gente é crente, a gente não vai em orgia, em bebedeiras. Só que a gente pode não ir, provavelmente, nas bebedeiras dos uísques da vida e tudo mais, mas a gente também vai naqueles lugares onde a gente se junta só entre crentes, e tudo à base de Coca-Cola, vai falar mal da vida dos outros. Também é orgia e também é bebedeira. Deu para entender? Porque o princípio máximo não é o que você bebe ou come, mas quem você engole, é gula. Ou seja, a gente pode sentar lá entre 5 crentes, só à base de café, e descer o pau na vida do irmão, e sair com cara de santo. O que você está fazendo? Isso aqui. Agora olha que interessante. Ele vai dizer assim, não imoralidade sexual, depravação, nem desavença e inveja. Inveja é um negócio que é terrível. A inveja é o preço obrigatório de todo sucesso e de toda glória. Quanto maior a luz que você projetar, maior a sombra que você projeta. Esse é o grande problema. Toda vez que você vencer, sempre vai despertar os processos da inveja. É por isso que a gente tem que estar com o Espírito. Esse é o princípio controlador do Espírito. Se o Espírito Santo estiver trabalhando em mim, a minha maior alegria é ver meus irmãos vencerem. É poder glorificar a Deus pelo sucesso de cada irmão. É poder entender que aqui é um ambiente do testemunho. Eu acredito que na igreja a gente deveria dar testemunho não para aumentar a fé de ninguém, porque fé não aumenta ou diminui nesse acordo, porque fé não tem a ver com estímulo positivista. A gente deveria dar testemunho na igreja pura e simplesmente para testar se aqui a inveja tem razão de ser ou não. Toda vez que você puder glorificar a Deus pelo sucesso de qualquer um, é porque você não é invejoso. Agora, se algum irmão brilhar do seu lado e você tiver de óculos escuros, aí sinto muito, você está invejoso. Plutarco dizia que a inveja é como os olhos que se irritam diante da luminosidade. Olha que interessante, Ao contrário, Paulo fala assim, o que você não deve fazer, ele vai lá e vem no positivo. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus. Que frase extraordinária. Um escritor chamado W. Dyer disse, revestir-se de Cristo é você ter coragem de tirar os farrapos da sua miséria e pedir a Ele que te cubra com a glória da sua cruz. Olha que tremendo. Revestir de Cristo. Vestir é uma coisa, revestir é outra. É Cristo cobrir as minhas misérias. E ele diz assim, revistam-se do Senhor, é Senhor primeiro, porque Ele que manda, a gente obedece. Lembra que toda a ideia do texto é obediência? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha o que Paulo está dizendo. Ao invés de gastar tempo em ficar maquinando o mal na vida dos outros, ao invés de gastar tempo em ficar criando um sistema de corrupção, entreguem-se a Cristo. Gastem tempo com Ele. Esses dias eu estava observando, assistindo um desses documentários aí sobre essa questão da Lava Jato. Gente, você já parou para pensar no trabalho que dá para montar um esquema daquele tão bem feito para não deixar brecha? Isso é inteligência, é criatividade, não é não? Se esses caras usassem isso para o reino de Deus, a gente ia ganhar do mundo já, não é verdade? Se esse povo usasse isso para fazer o bem, como é que essa nação estaria? Nós já estaríamos ali no bloco do primeiro mundo, tranquilo. Os caras sentam, arrumam, planejam, maquiam, até nomes diferentes os caras colocam, né? Tem todo um chuleco da vida, tem todo um negócio lá que é para funcionar o mal. E o mais incrível de tudo é quando vai discutir isso, que o cara xingou todinho e termina a frase, Vossa Excelência. Não é bonito?
É todo um... Vossa Excelência é terrível, Vossa Excelência não presta, Vossa Excelência. É como se você colocasse uma luva de ouro para mexer no lixo. Mas quando a gente entende o que Paulo está falando, sabe o que a gente faz? Todo o esforço que a gente gastaria para agir no que é ruim, a gente age para agir no que é bom. E sabe o que é melhor? O que é ruim vai ter consequências de morte. Mas se a gente agir no que é bom, as consequências são de vida. A gente planta a semente do amor, colhe a graça, colhe Cristo na história. Amém? Fica de pé, por favor. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de pensarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, acima de tudo, porque o Senhor é a autoridade soberana e máxima de todo o universo. Obrigado, Senhor, porque nós hoje podemos Te obedecer não servilmente, mas Te obedecer por amor. Nós podemos Te obedecer porque o Senhor está em nós. E acima de tudo, Pai, nós podemos refletir esse amor nos outros irmãos e nos tornarmos uma comunidade onde as regras do céu fazem diferença. Nos tornarmos uma comunidade onde o amor pelos outros é um prolongamento do Teu amor por nós. Uma comunidade, Senhor, onde o que importa é que as nossas relações sejam curadas e a nossa vida testifique do que o Senhor tem feito dentro de nós. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.